Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre um tema que eu tenho visto muito ultimamente nas redes sociais, que é a holding familiar. A holding familiar, ou a holding em geral, ela tem sido colocada como uma proposta alternativa ao inventário. Então, para eu não precisar fazer um inventário, eu faço em vida uma holding, e aí quando eu falecer, todos os problemas já estão resolvidos. Bom, talvez eu seja o primeiro advogado que você vai ver vindo publicamente dizer que não concorda com esse tipo de pensamento. Eu vou explicar o porquê. Antes disso, eu quero mostrar para vocês alguns vídeos que eu encontrei na internet falando sobre o assunto. 7 razões para você fazer a sua holding familiar. Evita a realização do inventário. Organiza o patrimônio da família. Você tem maiores benefícios em tributos na gerência dos bens. Proteção patrimonial contra os intempéries da sua vida econômica. Deixa a sua sucessão definida de acordo com a sua vontade, sem questionamentos. Evita conflitos entre os herdeiros. O melhor é a manutenção do direito de administrar e gerir esse patrimônio. Ele fica em suas mãos. Precisa de mais alguma coisa? O que você está esperando para fazer a sua holding familiar? Você não deve ter nada registrado no seu CPF. Todo bem que você tem no seu nome pessoa física, o dia que você vier a falecer, os seus herdeiros vão ter que fazer um processo de inventário e vão perder até 40% deste patrimônio apenas para fazer este procedimento, que leva grande parte daquilo que você construiu. Então você precisa fazer um planejamento patrimonial. Lógico que eu respeito a opinião de cada profissional e eu acredito que cada um, seja ele contador, advogado, é responsável pelo que está propondo aos seus clientes, né? Então eu falo por mim, por aquilo que eu proponho aos meus clientes. Mas tem alguns pontos nessas narrativas de advogados e contadores que querem a todo custo vender uma holding para você, que eu preciso destacar aqui, tá? Primeira delas, não é 40% do patrimônio que você vai gastar no inventário. Não chega nem perto disso, tá? Primeiro porque o ITCMD, na maioria dos estados do Brasil, ele fica na casa de 4 a 5% do total do valor de venda dos bens. Então, o ITCMD, que geralmente é a despesa mais cara que você vai ter, ele não vai passar de 7 a 8%, que é o limite estabelecido em lei, tá? Então, aqui em Santa Catarina, ele pode chegar até 8%, né? De 1 a 8%. Mas em nenhum estado do Brasil ele vai ser mais do que 8%, e em boa parte dos estados ele é 4%, inclusive, 5%. Então, aqui em Santa Catarina temos a alíquota progressiva, né, que quanto maior o valor do bem, maior é o imposto, mas não vai passar de 8%, porque é o limite legalmente previsto para todos os estados do Brasil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Não vai chegar em 40% do seu patrimônio, não vai chegar em 20%, talvez chegue em 15% se o seu patrimônio for muito alto e o seu advogado cobrar um valor muito alto para fazer o inventário. Aí vai chegar em 15%. Tá? Então, esse é o primeiro ponto já que a gente tem que destacar aqui. Segundo ponto, os bens seus são seus, não são dos seus filhos. Eles vão herdar se você falecer. Não existe herança de pessoa viva. Você não precisa transferir seus bens para os seus filhos em vida. Isso não é uma regra. Isso não é uma necessidade, tá? Se você quiser vender seus bens e sair para viajar e gastar todo o seu dinheiro, você faz isso porque esse dinheiro é seu, não é dos seus filhos, né? Então, o filho, se ele quer aproveitar a riqueza, ele tem que construir a própria riqueza, né? E não simplesmente achar que o pai dele tem a obrigação de fazer com que ele herde esses bens. É lógico que eu entendo que a maioria dos pais sentem prazer em deixar os filhos com alguma herança, né? A maioria dos pais gosta de deixar uma herança para os seus filhos. Mas isso não é uma regra, tá? Então eu não preciso me desesperar para tirar o patrimônio do meu CPF porque o meu filho precisa herdar. Nossa, que necessidade, né? Segundo ponto pelo qual eu discordo da narrativa das holdings, né, a todo custo, é o fato de que a holding nada mais é do que uma pessoa jurídica que o contador ou o advogado vai criar, né? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar os bens da pessoa física, dos sócios, e ele vai integralizar ao capital social dessa empresa. Então ele vai tirar os bens da pessoa física, você tem lá 2 imóveis, um apartamento e uma casa. No seu CPF ele vai passar para a pessoa jurídica, né? Ele vai pedir imunidade de ITBI, por ser integralização de capital, acho que o artigo 171 da Constituição Federal diz que essa integralização não incide ITBI, né? E aí ele vai passar para a pessoa jurídica e agora esse bem imóvel se transformou em cotas, né? As cotas representam os bens imóveis. E aí essas cotas eu vou manejar através de instrumentos de alteração contratual e não mais escritura pública de compra e venda, né? Só que tem muitos detalhes que a gente precisa observar aqui. Primeiro deles, tudo que você faz com uma cota, você consegue fazer também com o seu imóvel. Não precisa transformar ele em cota para doar. Não precisa transformar ele em cota social para colocar cláusula de reversibilidade, para colocar cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade. Todas essas cláusulas você já consegue fazer direto no seu imóvel. Se você quiser, você doa a sua casa para o seu filho e coloca lá a cláusula que se ele morrer, volta para você, que se ele casar com alguém pela comunhão universal não vai se comunicar com o cônjuge, que se ele der em garantia, esse bem não pode ser dado em garantia porque ele é impenhorável, né? Ou que você possui o usufruto vitalício desse imóvel, enquanto você estiver vivo você pode usar, depois é dele. Tudo isso que eles colocam nas cotas ali na holding, você consegue fazer no seu bem sem uma holding, você não precisa da holding para fazer isso, tá? E se a holding é necessária para que fique mais barato, é porque eu estou colocando essas cotas em valor inferior ao que é de fato o valor do bem, tá? E isso não é planejamento tributário, isso é sonegação fiscal, tá errado. Então eu não consigo concordar com esse tipo de estratégia, tá? Aí outro ponto que não falam, né, que não falam com clareza, é o fato de que a abertura e a manutenção de uma holding, ela tem diversos custos, e esses custos se equiparam sim ao custo de um inventário, tá? Vamos parar para contabilizar aqui. O que eu tenho visto, os advogados cobram em média de 10 a 30 mil reais para a abertura de uma holding, isso se for um patrimônio médio, um patrimônio pequeno, tá? Se
for um patrimônio maior, eles cobram muito mais do que isso. Se eu pegar de 10 a 30 mil reais, eu já tenho um gasto que, assim, boa parte da minha despesa de inventário ia ser quitada com esse valor, tá? Aí eu vou ter despesa de junta comercial, de alvará e de contabilidade. E a contabilidade você não paga uma vez só, você vai pagar eternamente. Para o resto da existência dessa empresa, você vai precisar pagar um contador todo mês para fazer a manutenção dessa empresa. Então, por mais barato que seja, vai gerar uma despesa mensal que se equipara aí a um condomínio de um apartamento, por exemplo, né? Então, por que eu vou fazer isso se não tem necessidade? Né? Por que eu vou ficar anos e anos e anos, 10, 20, sei lá, 30 anos, quem sabe quando que vai morrer, né? A gente não sabe quando que a gente vai morrer, talvez leve 40 anos. E aí, você vai ficar 40 anos pagando uma contabilidade para economizar a despesa de inventário? Gente, isso não faz sentido, né? Outra coisa, quando doar as cotas, na doação vai ter ITCMD doação. Se não doar as cotas, quando falecer, vai ter ITCMD causa mortes e vai passar as cotas pelo inventário. Além de ter feito a road, vai ter que fazer um inventário ainda, tá? E outra coisa, imunidade de ITBI, que é uma imunidade que você tem direito com a Constituição, né? Quando eu pego o meu bem pessoa física, passo para a pessoa jurídica, em tese, transferência imobiliária gera pagamento de ITBI. Aí a Constituição diz, não, se você é o dono e você passa para a sua própria empresa, não tem imposto a pagar. Você é imune, né? Só que nos últimos anos o STF deu uma decisão que para que haja imunidade, o valor do capital social integralizado precisa ser o valor do bem, né? Se eu estou integralizando um capital de 100 mil e o meu imóvel vale 300, eu tenho 200 mil ainda de imposto a pagar. E para eu fazer esse manejamento, para que o valor do capital fique igual ao valor do bem, eu tenho um conflito aí com o meu imposto de renda, pessoa física. Porque a maioria das pessoas não vai ter um valor de aquisição no imposto de renda igual ao valor venal. Ninguém tem, né? Então eu tenho um encaixe a fazer aí com o meu imposto de renda, com o ITBI e com o valor do capital social. Então muitas vezes eu vou perder em algum lado, ou eu vou perder no imposto de renda, ou eu vou perder no ITBI. Então eu já tenho mais um custo aí elencado, tá? Um outro argumento que trazem, né, com bastante frequência, é que na holding são mitigados, são diminuídas as chances de litígio familiar, né? Que a família, como o patrimônio já está bem distribuído ali dentro, então a família não vai brigar por causa desse patrimônio. Mas eu penso exatamente o contrário disso. Primeiro, eu já vi diversos processos judiciais em que os filhos, e agora sócios, né, cotistas, estão brigando entre si para ver quem vai ser o administrador dessa sociedade. Problema esse que não existiria se não existisse essa holding. Então, na verdade, você criou um problema em vez de evitar um. Segundo ponto, quando eu faço uma holding elencando qual filho vai ficar com qual bem, aí é que eu dou margem para ficar um brigando com o outro, dizendo que um recebeu mais ou menos do que o outro, enfim, que a divisão foi acima dos 50% disponível, indisponível, enfim. Coisa que não vai acontecer se você simplesmente viver a sua vida. O dia que você falecer, seus bens vão ser partilhados de forma igual, cada um pega a sua parte, ninguém briga com ninguém, e acabou, não tem o que discutir, certo? Então é isso que eu penso, tá? Principalmente quando se trata de famílias cujo patrimônio é pequeno. 3, 4 imóveis é patrimônio pequeno, não é muito imóvel. Isso aí não é muito imóvel, tá? Eu tenho um cliente aqui em Joinville que ele tem mais de 50 imóveis, e agora eu estou analisando junto com o contador dele se pro caso dele compensa a abertura de uma holding. E talvez compensará por um motivo, tá? Porque como boa parte desses imóveis estão locados, você precisa pagar imposto de renda sobre o aluguel, né? E o imposto de renda na pessoa física, ele fica na casa de 27%, a alíquota máxima, né? Enquanto que na pessoa jurídica ele fica por volta de 15%. Então eu tenho uma economia de imposto de renda. Opa, daí já começa a fazer um pouco de sentido eu investir numa holding, né? Eu manter uma holding aberta. Ela vai administrar o meu patrimônio, né? Outra coisa que as pessoas falam muito, porque a holding vai blindar o seu patrimônio. Você vai colocar os bens ali e se você tiver uma dívida, esse bem não vai ser penhorado. Mentira! A STJ já tem decisão consolidada de que é cabível a penhora de cotas de sócio para pagamento de dívidas da pessoa física. Eu tenho bens na minha pessoa jurídica, esses bens da pessoa jurídica, essas cotas minhas da pessoa jurídica respondem também pelas minhas dívidas pessoais se eu não tiver mais nenhum patrimônio na minha pessoa física. Então, holding nenhuma vai blindar o seu patrimônio, tá? Então, nem sempre vai ser mais econômico, nem sempre vai evitar problema, nem sempre vai evitar o inventário e nunca vai blindar o teu patrimônio.